Eu não sou bom nesse negócio, não, mas eu vou apresentar o professor Lucas. Lucas é um colega de trabalho, nós somos professores no Instituto Federal de Brasília. O Lucas é engenheiro eletricista e ele é um professor que tem olhado para os técnicos com um olhar de técnico. Isso me chamou muita atenção, porque o pessoal normalmente, quando faz mestrado e doutorado, esquece da realidade, vai publicar artigo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e o professor Lucas tem um olhar muito voltado para a prática, muito voltado para o dia a dia do profissional. Quando ele dá aula de instalações elétricas, ele dá aula fazendo a instalação, olhando os cuidados, cuidado de emenda de fio, cuidado de ligação, e é uma coisa que muitos professores perdem. Então, foi esse um critério muito importante. O Lucas, inclusive, faz parte de um projeto que eu estou desenvolvendo junto com a professora Larissa. Nós três estamos tocando um projeto para vistoria predial. E o pessoal fala, mas para vistoria é só olhar se o prédio vai cair. O prédio não pega fogo e as instalações são adequadas, porque tem gente que ainda usa aqueles disjuntores antigos, do tipo quick leg. Pode usar? A gente não sabe responder essas coisas. Aí o Lucas sabe responder, ele vai lá, olha, não, a fiação está no padrão errado, a fiação está no padrão certo, mas está superaquecendo. São coisas simples que, para nós que somos da área de construção civil, não chama tanta atenção, mas o pessoal da eletrotécnica, o pessoal da eletricidade tem um olhar voltado. A área de atuação dele é de eficiência energética. Do ponto de vista da formação, do doutorado, da pesquisa, ele não tem muito a ver com isso, mas a dedicação dele para formar um técnico capaz de resolver os problemas lá na obra é que me chamou a atenção e me fez indicar o Lucas para essa palestra. Então, Augusto, eu queria agradecer a acolhida, e ao Lucas eu quero agradecer essa busca que ele tem por ajudar as pessoas, por fazer acontecer, entender que o técnico é quem faz acontecer. Lucas, muito obrigado pela acolhida e uma boa fala para você. Obrigado, professor. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Eu vou só abrir aqui minha apresentação e eu vou dar início, propriamente dito, ao que eu tenho para conversar. Só um minutinho aqui. Vocês só podem confirmar comigo que a apresentação está aberta? Vocês estão conseguindo visualizar bem? Tá sim, tá perfeito. Tá perfeito, né? Porque agora eu não consigo ver mais o chat. Então, gente, fique à vontade se quiser fazer algum questionamento, alguma observação. Pode me passar que eu não estou conseguindo ver o chat, tá bom? Então, pessoal, boa noite. Como o professor Conciani mencionou, meu nome é Lucas Lira. Eu sou professor no Instituto Federal de Brasília. Sou graduado em engenharia elétrica, mas a carreira, né, o acaso acabou me puxando para essa área de eficiência energética, de análise energética, de edificações, né? Então, acabei me metendo muito na área de engenharia mecânica por conta disso e acabei tendo experiências incríveis nessa área. E a minha ideia hoje, quando houve o convite, né, a gente discutiu um pouquinho sobre o que eu iria conversar, se a gente falaria de energia fotovoltaica, se falaria de algum outro tipo de tecnologia interessante. Eu sugeri, na verdade, utilizar o dia de hoje, que eu sei que foi um dia muito intenso para boa parte do pessoal que está participando dos eventos, para trabalhar uma provocação baseado nessa relação que nós temos entre os técnicos e o surgimento de novas tecnologias. E principalmente utilizar o dia de hoje, né, um dia marcante, parabenizando aí todos os técnicos presentes pelo seu dia, talvez questionar um pouquinho e estimular o nosso trabalho sobre a importância da gente valorizar o trabalho técnico. Eu vou tentar mostrar a importância que o técnico tem numa evolução do Brasil como país e sociedade que a gente espera que ele se torne, e o quão negativo pode ser um cuidado displicente sobre a nossa carreira, né, carreira de técnico. Então a ideia é falar um pouquinho sobre a captação técnica e uso de novas tecnologias. Eu vou usar como pano de fundo dessa discussão, dessa provocação, essa questão da eficiência energética e novas tecnologias. E vocês devem estar se perguntando, inclusive, né, por que eu estou começando essa palestra com essa imagem de fundo, né? O pessoal aí que é talvez mais jovem, o professor Conciani, que é muito jovem, apresentou, provavelmente não lembra o que isso significa, né, essa imagem.
Mas lá em 2001, o Brasil passou por uma séria crise hídrica. Foi um período de bastante estiagem, pouquíssimas chuvas durante o ano, e teve um impacto significativo na nossa capacidade de gerar eletricidade, de converter energia. Por quê? Porque boa parte da nossa sistema de geração de eletricidade vem de hidrelétricas, como isso já é amplamente conhecido. Então, parou de chover, a gente teve uma redução de chuva. Naquele período, a gente teve um impacto considerável na nossa capacidade de produzir eletricidade. E naquele momento, né, a gente teve um impacto direto no usuário, no consumidor. Então, a solução que foi encontrada naquele momento, né, algo imprevisível que aconteceu até então, foi atuar diretamente na forma que a gente consumia energia. Né? Então, eu estou dando exemplo de alguns destaques em revistas que saíram na época, jornais, né, preparando todo mundo para o racionamento, uma visão bastante tenebrosa do que estava para acontecer, ressaltando o impacto no desenvolvimento do país, na qualidade de vida das pessoas. E o que aconteceu naquele momento, né, a solução que foi encontrada foi definir multas, né, ou punições para toda aquela pessoa ou usuário do sistema elétrico que fosse incapaz de reduzir o consumo em um percentual pré-definido. Então, para garantir que a gente não ia ter um apagão total, né, ou um colapso total do sistema, o governo trabalhou com regras que exigiam que os usuários diminuíssem o consumo de energia. Isso foi feito na época, houve um trabalho enorme de divulgação, de incentivo das pessoas, inclusive com punição financeira, ou até mesmo corte de fornecimento, para se conseguir passar aquele ano sem algo ainda pior acontecendo. Mas, de fato, esse tipo de impacto é muito ruim para um país, porque trava o desenvolvimento. Né? E, a partir disso, a gente olha a situação em 2021. Né? Então, esse ano, a gente está passando por um período de estiagem muito similar ao que a gente teve 20 anos atrás. Tá? Lá em 2001, a gente culpou os céus, os deuses, o acaso. E eu acho que o questionamento que a gente faz agora é: será que a gente pode continuar culpando a mesmo acaso o que parece que vai acontecer esse ano? Então, quem está acompanhando os noticiários, a gente já começa a escutar as preocupações. Deixa eu só desligar aqui, gente. As preocupações a respeito dessa estiagem, essa baixa quantidade de chuva e, consequentemente, uma redução significativa na capacidade de conversão de energia elétrica. Mais uma vez, a solução que tem sido apresentada 20 anos depois é atuar no usuário. Né? Então, apaga, né, a sugestão que surgiu, apaga um ponto de luz, de novo, falando um pouquinho da necessidade de reduzir o consumo, aumento de tarifa, que acaba sendo um incentivo para você consumir menos, então, aumento significativo no custo da eletricidade, e com resultados que são, de fato, questionáveis. Ainda mais depois que a gente passou por um sistema, por uma situação exatamente igual que a gente está passando agora, exatamente um pouquinho exagero, mas muito similar a 20 anos atrás. E o que eu quero mostrar aqui é que dessa vez não dá para culpar só os céus. Né? A gente tem coisas que poderiam ter sido feitas, talvez a gente tenha procurado soluções que não foram bem implementadas por motivos que eu vou apresentar e que nos levaram para um sentimento de que nada mudou. Tá? Então, o problema, né, original está na fonte de energia e no padrão de consumo. Então a gente tem que pensar na chuva, né, a ausência de chuva, o fato que a nossa matriz energética, a nossa matriz elétrica depende muito dessa fonte de energia, né, que são as hidrelétricas, mas também na forma que a gente consome energia. Então, a combinação dos dois. E, obviamente, né, a nossa solução tem que abordar esses dois pontos. A gente aborda a fonte, a gente aborda o consumo. Tanto é que, bem, na estiagem, agora no momento, a gente não consegue mexer na fonte, e as duas soluções têm sido atacar o consumo. Mas isso tem sido feito, eu falei na questão da conta de energia, mas se a gente for analisar o cenário
de uma forma mais tranquila, mais cuidadosa, a gente vai ver, na verdade, que algumas coisas mudaram, sim, nesses 20 anos. Uma das coisas que foi inevitável nesse período foi o surgimento de novas fontes, né? Então a gente começou a ficar mais acostumado em ver, por exemplo, turbinas eólicas surgindo ao longo do país, né? A gente está cada vez mais acostumado a ver essas placas fotovoltaicas, né, que convertem a energia do sol em eletricidade sendo instaladas em usinas fotovoltaicas, ou seja, grandes sistemas, mas também instalações residenciais, as pessoas tendo sua própria forma de converter energia. É um tema tão quente que a gente, num momentinho aqui, antes de começar a palestra, né, uma apresentação informal que a gente estava tendo ali, a gente já estava falando sobre esse assunto, e nem fui eu que levantei, né, eu sou um entusiasta do assunto, mas é algo tão quente, tão relevante para a nossa profissão de atuação técnica, que é inevitável a gente falar sobre esse tipo de sistema. Eles foram surgindo, em parte, como consequência da nossa necessidade de ter alternativas às fontes hidrelétricas e alternativas ao consumo. Em paralelo também, a gente começou a ver o surgimento, né, a gente passou a ver o surgimento do que eu vou chamar aqui das tecnologias inteligentes embarcadas em edificações, né, os prédios inteligentes, os prédios verdes, que a gente chama de prédio verde, eles começaram a brotar por todo lado. É também uma resposta a problemas relacionados com essa escassez de energia, eventuais aumentos de custo da energia elétrica e uma necessidade de reduzir o consumo. Então, tudo isso foi abordado, foi integrado na nossa rotina, vem crescendo com o tempo, né? Eu tenho uma imagem que ilustra isso, né? Então, você, de forma mais empírica, você pode ter uma ideia, né? Visualizar no dia a dia o surgimento desses prédios diferenciados. E a gente tem dados que demonstram que, por exemplo, mesmo durante o período de pandemia, com escassez de fornecimento de produto, a gente tem visto um crescimento significativo, por exemplo, nas instalações de usinas fotovoltaicas. Tá? Então, tudo isso corroborando essa ideia de que o perfil energético está mudando, a necessidade de se alterar padrão de consumo, ele já foi identificado há algum tempo e tem sido implementado e vem sendo parte da nossa rotina, em parte para que a gente não passasse novamente pelo problema que a gente viu lá em 2001. Mas a gente parece estar caminhando para uma situação problemática. E aí surge o questionamento, né? Por que a gente está passando por isso? Por que a gente tem visto o surgimento dessas novas tecnologias, o crescimento dessas metodologias de construção, de projeto, e ainda assim nos encontramos numa situação complicada como a desse ano. Então, será que a adoção dessas tecnologias ela está tendo o resultado esperado? Se sim ou não, ou por quê? O que vocês acham, né? De uma forma intuitiva. Eu acho que vale pensar um pouquinho a respeito. E para ilustrar esse questionamento, essa provocação que eu vou fazer hoje, que a proposta dessa apresentação é ser mais uma provocação do que uma aula propriamente dita, é usar um exemplo do que aconteceu no Reino Unido em torno de 20 anos atrás também. Tá? Então, há 20 anos atrás, o Reino Unido, lá na Europa, ele estava passando por um dilema similar. Eles precisavam ampliar fontes de energia, né, que eles utilizavam para converter em eletricidade ou calor, e reduzir o consumo elétrico. Então, eles precisavam ampliar a quantidade de fontes e, ao mesmo tempo, reduzir a quantidade de energia que eles consumiam. A causa naquele período para eles era política, eles queriam depender menos de gás, muito deles vinham ali da Rússia, então eles não estavam gostando dessa dependência que eles tinham, redução de fontes extremamente poluentes, então eles utilizavam muito óleo, derivados de petróleo, para produzir eletricidade no país, eles queriam mudar isso, e toda uma questão política que acontecia no mundo, dessa necessidade de redução das taxas de emissão. Tá? Então eles se viram diante desse dilema e começaram a investir pesadamente, né? O país como um todo passou a investir de forma muito pesada, como eles são capazes, né? Os ingleses, os britânicos, em novas tecnologias, novas metodologias, tanto de conversão de energia, né? De gerar eletricidade ou calor, quanto de consumo. E
apesar de todo esse investimento, o que eles observaram foi, em alguns casos, os resultados muito, muito aquém do que eles esperavam. Então, o que eles fizeram? Eles foram, né, estudando outros países, observando as melhores práticas em outros países e importando aquelas tecnologias. Então, estou dando um exemplo aqui, o que a gente tem ilustrado aqui à direita, é uma casa que, no caso, ela pode ser aquecida ou refrigerada utilizando uma bomba de calor, que vai retirar energia do solo e transmitir para casa. Isso é uma tecnologia que, por exemplo, eles viam que era bastante frequente, por exemplo, na Alemanha, que tinha um sistema de aquecimento eletrificado, né, que era bastante baseado em maquinário que consome eletricidade, e eles resolveram, uma das coisas que foi investida foi nas bombas de calor, tanto a ground source quanto a air source, né, tanto a que usa como fonte o solo, quanto as bombas de calor que usam como fonte o ar. E foi um dos sistemas que deu mais problema. Isso gerou uma preocupação enorme do governo no país. Por quê? Porque eles haviam criado toda uma série de política pública planejada no incentivo da eletrificação do aquecimento residencial, né? E toda essa política, esse investimento público que foi feito estava em risco, porque os resultados estavam indicando o seguinte, que ao invés deles diminuírem a dependência, o consumo de energia, a dependência de outras fontes, eles estavam aumentando, porque os sistemas não eram eficientes. E isso gerou uma série de pesquisas, né, que foi colocada envolvendo diversos órgãos, universidades, empresas, fabricantes, para poder entender o que estava acontecendo naquele país. Então você pode, são documentos públicos, são muito interessantes de se estudar para quem gosta dessa parte de ciência aplicada, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. E o que se concluiu naquele momento foi o seguinte: a tecnologia estava sendo importada, absorvida pelo país, se utilizando as práticas e conhecimento do local de origem. Então você tinha as bombas de calor muito bem utilizadas na Alemanha, eram importadas para a Inglaterra, havia algumas atualizações, a equipe era treinada conforme orientação do fabricante, e as instalações estavam sendo feitas pelos técnicos locais. Só que eles notaram que esse tipo de sistema são extremamente sensíveis às condições de uso, né, perfil do usuário, a forma que o usuário usa aquela energia, por exemplo, que temperatura que ele gosta de deixar a casa dele, que horários que ele gosta de ligar o sistema de aquecimento e refrigeração, e também dados climáticos do local, ou seja, características climáticas do local. E essa diferença entre o padrão de consumo e clima na Alemanha, padrão de consumo e clima no Reino Unido, gerou um completo descasamento entre expectativa de performance e o que de fato estava acontecendo no país. E o que de fato começou a acontecer, as pessoas passaram a não acreditar em bombas de calor, em sistema de aquecimento, esse sistema de aquecimento eletrificado, a ponto de quase você tinha incentivo fiscal para a adoção dessas tecnologias, mas ninguém queria adotar isso porque acabava sendo um negócio menos vantajoso para o usuário e até para o governo, porque os objetivos originais não estavam sendo atingidos. Então, o que eles fizeram? Durante aqueles estudos, eles começaram a identificar ponto a ponto onde os ajustes tinham que ser feitos, tanto no equipamento, quanto na capacitação dos técnicos, quanto na legislação local. Então, o que aconteceu, num segundo passo, depois dessa pesquisa, dessa exploração, a gente passou-se a ter a tecnologia importada, um processo de pesquisa e análise, até de nacionalização daquela tecnologia, mas observando, entendendo o contexto de atuação da tecnologia, né, as mudanças na tecnologia que deveriam ser feitas, de ajuste, um conjunto de regramento que se atualizasse aquilo, e a capacitação técnica que estivesse de acordo tanto com a regulamentação atual, né, os objetivos esperados daquela tecnologia, quanto o que se descobriu naquelas análises pontuais iniciais. Então, ao invés de fazer a importação direta do produto com pequenos ajustes e um treinamento direto do fabricante baseado nas práticas em outros países, eles desenvolveram práticas próprias e regulamentações próprias, de fato, tendo expectativas reais daquele produto no país. E eles conseguiram melhorar bastante o rendimento. Eu falei da bomba de calor, mas na verdade
elementos em grandezas menores ou maiores estavam acontecendo de forma similar com outras tecnologias, por exemplo, sistemas fotovoltaicos, sistemas de aquecimento de água, né? Todos eles, inicialmente, houve problemas entre expectativa, do que se esperava acontecer, e realidade que estava acontecendo. E na maior parte dos casos, o problema vinha desse treinamento muito repetição de processos, ao invés de treinar o técnico baseado, né, capacitar o técnico baseado no entendimento dos processos, do funcionamento do sistema. E aí a gente pergunta, né, tá, Lucas, eu entendi o que aconteceu lá no Reino Unido, interessante, mas o que a gente tem a ver com isso, né? Por que você está trazendo isso para o contexto do Brasil? E eu trago isso porque vem um questionamento, né? A gente viu essa entrada de novas tecnologias, um crescimento considerável, quem trabalha na área tem visto, principalmente nos últimos anos, um crescimento considerável, tanto desses prédios mais inteligentes, mais com designs arrojados, né, os prédios verdes, quanto de sistemas de geração distribuída ou outras fontes de energia, e ainda assim a gente se encontra numa situação similar ao de 20 anos atrás. O que pode estar acontecendo? Tem uma série de coisas. E a minha provocação está, será que a gente está tratando essas tecnologias da forma que elas deveriam ser tratadas? Será que depois de 20 anos, os criadores de políticas públicas entenderam a relevância da qualificação técnica na solução do problema? Ou seja, o papel do técnico, observou-se lá no Reino Unido, que o papel do técnico era essencial para que essas tecnologias importadas fizessem aquilo que se esperava delas, né, com a qualidade que se esperava. E no Brasil, será que a gente está fazendo isso, né, para todas essas tecnologias que estão sendo introduzidas? E um segundo ponto que eu acho que ainda é mais crítico, será que os consumidores entendem a importância de um técnico qualificado? Tá? Para responder isso, assim, eu deixo esse questionamento para os senhores e senhoras acompanhando essa discussão, mas a minha impressão é que não, né? A gente entende a importância, né, que nós que trabalhamos na área entendemos a importância do técnico, de uma forma geral a sociedade não entende, né? Eu utilizei as bombas de calor para exemplificar o caso, porque foi a tecnologia utilizada lá, foi a tecnologia que deu mais problema, mas é uma tecnologia que a gente pode associar tranquilamente com os sistemas de ar-condicionado, que são bombas de calor, que a gente tem no Brasil, só que agora voltado para a refrigeração, né, do ambiente, e que eles são instalados de formas completamente aleatórias, que teve um consumo, aumentou muito nos últimos anos, né, nos últimos 15 anos, mas a qualidade das instalações, elas são extremamente questionáveis, né? Então tem uns exemplos em tela aqui de alguns casos extremos, em que o sistema é instalado, inclusive, dentro da casa, ali na cozinha, na copa, em outros ambientes, problemas de ventilação, de circulação de ar, proximidade de equipamentos, né, que um acaba interferindo na eficiência energética do outro, até na capacidade de refrigeração do outro, que tudo isso resulta em padrões de consumo muito aquém do esperado. Esses equipamentos, se você for analisar os dados do fabricante, ele vai te dizer que é um equipamento verde, nota A, etc. Mas a forma que ele foi instalado é algo assim, esses que eu estou exemplificando aqui, são, eu acho que até criminoso, né? E isso deveria ser, a pessoa que instala isso deveria ser penalizada. E entra o problema, né? Será que a pessoa que instalou realmente é uma pessoa qualificada para esse tipo de instalação? Né? E vai além também, né? Quando a gente falou do crescimento dos prédios verdes, então a gente pegou um caso extremo aqui, mas quem trabalha, por exemplo, com essa área de condicionamento de ambiente e pega um prédio até recente, construído recentemente, que você tem lá um espaço para instalação dos sistemas de ar-condicionado, muitas vezes esses espaços específicos desenvolvidos por engenheiros e arquitetos, né, responsáveis pela obra, são completamente inadequados, né? Eles têm uma orientação que às vezes acaba orientando o sistema para a parte mais quente da edificação, o lado poente, que afeta a eficiência energética do sistema, e deixando passar essas ineficiências, esses problemas técnicos na instalação, na manutenção do equipamento, a gente vai prejudicando a forma que a gente consome energia. Então, a gente trouxe tecnologias melhores, né, equipamentos que, em teoria, são mais eficientes, né, nós trouxemos os famosos prédios verdes,
mas a forma que a gente tem aplicado e mantido esses sistemas, na verdade, tem gerado consumos muito além do esperado, assim como aconteceu lá no Reino Unido. E como consequência, ao invés da gente ter uns sistemas que talvez estivessem consumindo menos energia, a gente acaba tendo sistemas que consomem muito mais do que esperado e leva a situações como a gente está vivenciando de novo em 2021. Então, assim, para reforçar de novo esse posicionamento, eu coloco aí na tela exemplos de 4 prédios tipicamente tratados, né, quando você vai visitar esse tipo de prédio, esse tipo de arquitetura normalmente está associado aos prédios verdes, né? Só que lembra quando eu falei originalmente que eles descobriram lá no caso na Europa, no Reino Unido, de que sempre que a gente trabalha com eficiência energética, com fontes alternativas de energia, né, fontes renováveis de energia, as características ambientais são extremamente relevantes na adoção da tecnologia, na adaptação da tecnologia, né, na forma que você instala a tecnologia, ou se você não levar isso em consideração, você pode ter resultados muito aquém do esperado. Então vamos observar esses prédios. Então são prédios, eu acho eles parecidos, né, com seus espelhados, altos, né, com uma área com esse espelhada considerável, com esse espelho, com esse vidro espelhado na fachada, instalados em locais completamente distintos. Então um deles está em Pernambuco, tá? Um deles está no Goiás e um deles está no Rio Grande do Sul, que são ambientes que têm padrões de consumo, né, especificamente falando, condicionamento de ambientes muito distintos, mas que a solução arquitetônica da sua construção acabam sendo muito similares. Isso não tem como dizer que esse sistema está optimizado, tá? E eu vou reforçar ainda mais essa teoria quando a gente compara um dos prédios lá como sendo um prédio construído em Londres. Então a gente tem o mesmo tipo de solução sendo aplicado em Pernambuco e em Londres, né? Não tem como a gente esperar que esse sistema tenha a performance que a gente gostaria que tivesse. E, consequentemente, a gente tem um planejamento de tornar um sistema, né, pensando em Brasil, mais eficiente, mais verde, como a gente fala, e, na prática, a gente continua caindo nesses bolsões de consumo além do esperado, que, quando combinado com geração, né, de eletricidade aquém do esperado, a gente tem as situações de apagão. Então, o que eu queria reforçar aqui, colocando todo esse contexto, eu vou caminhando para o encerramento, que é o seguinte, reforçar que quando a gente trabalha com tecnologias fontes alternativas de energia, novas tecnologias, esses novos sistemas, a otimização de sistemas e a introdução desses sistemas nas edificações, nos sistemas de geração e transmissão, eles devem levar em consideração condições climáticas do local, padrão de comportamento do usuário, né, para garantir a eficiência esperada. Eu estou falando de tecnologias, né, eu usei como exemplo fotovoltaico, eólico, que são coisas que a gente já está começando a ficar mais habituado, mas a gente está falando, o mercado de energia mundial e, consequentemente, do Brasil, ele está passando por mudanças muito rápidas, né? Por exemplo, o carro elétrico é algo que vai chegar e vai mudar muito a forma que a gente trabalha a energia. Então, com a constante entrada dessas novas tecnologias, é essencial que a gente tenha uma capacitação técnica que vá além da repetição de protocolos, né? Então, se a gente tem essa entrada constante de novas tecnologias, é importante que a gente entenda como as tecnologias funcionam e como a entrada de novas tecnologias, ou combinação de tecnologias, deve ser otimizada, tá? Para evitar sistemas que eles são instalados de acordo com o protocolo que rapidamente se torna obsoleto, tá? E mais importante, eu acho que essa é a parte mais importante, a gente tem que ter um trabalho muito forte e energético em conscientizar os consumidores da importância de trabalhar com técnicos capacitados como prestadores de serviço. Então, quando eu mostrei o ar-condicionado lá, eu usei como exemplo bastante típico, que eu acho que é raríssimo, não sei se vocês conhecem, alguém, quando chama um técnico de ar-condicionado, pede para olhar a qualificação dele, se é capacitado. Isso acontece muito com o eletricista também, vai fazer a manutenção na casa. Às vezes a gente nem sabe qual a capacitação da pessoa, ela faz a manutenção, faz a instalação do equipamento, e a chance daquele equipamento não estar otimizado, não estar instalado da forma que ele deveria ser, é altíssima, e a consequência social daquela instalação,
além da pessoal, mas a consequência social daquilo é considerável. A gente tem sistemas extremamente ineficientes sendo instalados, com selos de verde, né? E problemas de planejamento. A pessoa que faz o planejamento de política pública, ele acha que está fazendo tudo certo e vê do outro lado sair elementos errados. Perigando, inclusive, a gente tirar do mercado tecnologias que, em teoria, poderiam resolver problemas que a gente tem, como era o caso originalmente das bombas de calor lá no Reino Unido, que foram botadas de lado pelos consumidores por serem vistos como equipamentos que não funcionavam, quando, na verdade, o problema estava na capacitação técnica e na forma que aquelas tecnologias estavam sendo implementadas no país. Então, o que eu gostaria de colocar aqui é, se a gente não fizer uma alteração, né, na forma que os consumidores veem essa necessidade de trabalhar com técnicos qualificados, e na necessidade que os criadores de políticas públicas têm que ver a importância da qualificação técnica, de inserir essas novas tecnologias, que nem são tão novas, na rotina padrão da formação técnica, se isso não acontecer, eu tenho certeza que daqui a 20 anos a gente vai estar repetindo a mesma situação que a gente viu hoje, de um momento de escassez acontecer, a gente se perguntar por que a gente está tendo que lidar com o apagão novamente e elementos como esses novamente. Então, é essencial que a capacitação técnica siga o padrão de novas tecnologias, que isso seja inserido dentro dos currículos tradicionais. Então, não faz sentido um técnico de edificações hoje, por exemplo, não entrar em contato ou ser capacitado em sistemas fotovoltaicos, por exemplo, ou elementos de eficiência energética de edificação, porque isso é a realidade, isso é uma demanda que vem crescendo e vai acontecer, tá? Então, um exemplo que eu estou utilizando, e os consumidores têm que entender e até serem penalizados caso não façam, né? Ainda mais, porque o problema hoje é fiscalização, da não utilização do corpo técnico apropriado no uso dessas tecnologias. Se isso não acontecer, o resultado vai ser similar ao que a gente viu depois de 20 anos, que a gente poderia ter resolvido alguns problemas que a gente teve há 20 anos atrás, e não resolvemos, ou tentamos resolver sem dar atenção devida, e hoje a gente está numa situação similar. Tá, gente? Então, como eu disse, a ideia hoje era usar um exemplo, algumas experiências que eu tive no passado, para demonstrar, né, a importância da capacitação técnica, da utilização do técnico de forma adequada em novas tecnologias, e botar esse questionamento, né? Será que a gente está dando a importância necessária aos técnicos nas soluções que a gente está tentando resolver, né, nos problemas que a gente está tentando resolver? E eu acho que é bem condizente com o dia de hoje, né, que é o dia do técnico industrial, e a importância de a gente valorizar essa profissão. Tá, gente? Então, é isso que eu tinha para falar. Se tiver algum questionamento, estou aberto, abro para conversa, uma discussão. E é isso. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Professor, boa noite novamente. Você poderia retornar naquele slide que fazia a comparação dos 3 prédios? Retorna agora. O prédio de Recife, o do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Retorna agora. Sim, bom, seria exatamente isso aí. 4.500 watts-hora por metro quadrado, 2.400, 1.292. Isso, o que a gente tem aqui embaixo isso é resultado de uma simulação que foi feita no consumo dessas edificações nesses pontos, né? Em Pernambuco, no Goiás e no Rio Grande do Sul. E dá para ver que são padrões de consumo completamente distintos, né? E esperava-se que, se você está criando uma edificação, você sabe onde essa edificação vai ser construída, você esperava-se uma otimização, ou seja, padrões de consumo mais próximos, né? Eu vou levantar uma possível situação, me corrija se eu estiver errado, por favor. Pernambuco, sou de Pernambuco, né, moro aqui, 33 a 18 graus centígrados, ou seja, ar-condicionado funciona o ano inteiro. O ano inteiro. Talvez diminua-se um pouco no período de inverno, que o período de inverno para cá é o período chuvoso, né? Diminui-se um pouco a intensidade do uso do ar-condicionado, mas ele funciona o ano inteiro. Simplesmente é o ano todo. Supamos, Petrolina, Alto Sertão, Pernambuco, né? Ali
toda a casa tem ar-condicionado e usa o ano inteiro, porque a cidade é extremamente quente o ano todo. É essa questão do uso do ar-condicionado que dá essa diferença tão grande de consumo, ou teria outros fatores que poderiam contribuir para isso? Não, de fato é o uso do ar-condicionado que dá essa diferença, mas o ponto de se questionar é, a gente já tem tecnologia e conhecimento suficiente para reduzir essa dependência, né? O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, eu garanto que uma casa em Petrolina, construída, a forma, o jeitão da casa construída em Petrolina vai ser muito parecida, por exemplo, com a casa que a gente constrói aqui no plano piloto, né? Quando, na verdade, as casas, né, em regiões com maior índice de insolação, temperaturas mais elevadas, elas deveriam favorecer, por exemplo, sombreamento, ventilação natural, utilizar materiais que pudessem, talvez, ter uma densidade térmica maior, né, para você poder brincar com a variação térmica ao longo do dia. E isso não é feito. E, como consequência, você acaba dependendo muito do ar-condicionado. Nossa única solução para resolver o problema da temperatura elevada em pontos distintos ou alto índice de insolação acaba sendo o ar-condicionado. E pior ainda, a gente acaba consertando erros de design, de projeto, com o ar-condicionado, né? A gente a gente tem usado tecnologias que deveriam simplesmente ser um apoio ao projeto original, como uma solução para um problema de projeto, né? E isso que gera essas diferenças. Então, a gente deveria ter designs, arquiteturas distintas para os problemas específicos de cada local. Como isso não acontece, a gente fica dependendo de fontes externas, como é o caso do ar-condicionado, e a gente acaba usando o ar-condicionado o ano inteiro, por exemplo, de forma intensa. Então, resumindo, se eu sou o projetista de uma edificação como essa, eu tenho que me adequar às características do ambiente e até mesmo às características sociais para poder entender quais são os comportamentos de consumo, tudo. Ou seja, ter uma visão completamente diferente, bastante mudar de região. Exatamente. A gente deveria olhar características locais, né, entender aquelas características climáticas e de comportamento do local e trabalhar com projetos que otimizassem o uso energético naquele local. Então, de novo, se a gente está trabalhando em um local que tem muita radiação, a gente deveria trabalhar com sombreamento. Então, por exemplo, algo muito comum é essa construção, a gente vê, eu não sei o quão comum é no Nordeste, eu imagino que seja comum, mas a gente vê muito aqui no plano piloto a construção de residências com varandas, e logo em seguida o pessoal faz aquele recuo da varanda, né? Invade a varanda e estende a sala. Isso tem como consequência direta a redução do sombreamento da sala, um aumento da temperatura interna da edificação. A edificação está linda, ela é uma edificação novinha, mas do ponto de vista de projeto e eficiência energética, ela é terrível, porque você tinha um projeto que até levou em consideração, por exemplo, a necessidade de sombreamento de uma fachada poente, por exemplo, mas o usuário foi lá e fez uma extensãozinha, fez uma alteração no projeto que matou a eficiência. Como é que ele corrige isso? Coloca um ar-condicionado. O ar-condicionado é instalado de forma ineficiente, né? Então, além de você colocar um ar-condicionado onde não precisava, você coloca um ar-condicionado que é mal dimensionado, e a questão energética ela é triplamente prejudicada. Então, o que eu defendo aqui é que a gente tem que trabalhar e vender essa qualificação técnica as regionalidades. A gente tem que parar de pegar soluções prontas de um canto e levar para o outro e achar que vai funcionar também. Vai funcionar da mesma forma. O país é continental, né, como a gente disse. São variações. Eu estava aqui lembrando que um dia me chamaram para verificar o problema de uma escola de consumo de energia, para refazer o projeto dela total, porque já tinha instalado alguns ar-condicionados em algumas salas e era para expandir para todos. Quando eu fui verificar os ar-condicionados, o dreno de ar-condicionado, ele não pingava água, ele escorria. Aí, e um absurdo, a sala mesmo assim quente. Quando eu fui para o lado externo da sala de aula, era um calor insuportável, porque haviam algumas árvores e foram cortadas para haver uma expansão. Então, o sol da tarde inteiro na parede das salas de aula. Ou seja,
não tinha ar-condicionado que aguentasse aquilo. Aí você entende, é esse o ponto que eu estou trazendo. Se você tem se a capacitação técnica é levada de forma séria, ou seja, a pessoa que vai fazer uma alteração no projeto original, de fato, contrata um técnico, e esse técnico tem uma capacitação referente à eficiência energética, ele vai entender que não pode cortar aquela árvore. Que ele, ao cortar aquela árvore, vai gerar um problema. Né? Talvez a escola nem entenda, porque depois ela põe um ar-condicionado e acha que resolve. Né? Mas como as coisas são muito feitas assim de improviso, né, no famoso jeitinho, a gente do Brasil vem criando problemas atrás de problemas, quando se fala nessa questão de eficiência energética, que poderiam ser solucionados simplesmente utilizando um técnico qualificado, né, e permitindo que esse técnico faça o trabalho. Então, por exemplo, nessa escola, além da vegetação, que devia promover um sombreamento, você poderia até ter mesmo, por exemplo, um isolamento daquela parede que era mais problemática, e o ar-condicionado, você ia colocar um ar-condicionado só para fazer aquela complementação, por exemplo, de energia, e solucionaria o problema. É um técnico de edificações no ar, porque ele não ser capaz de fazer isso. Além do mais, professor, que era uma escola antiga, já bem antiga, telhado, não tem laje, aí fizeram forro de PVC, a gente destelhou um pouquinho e colocamos um medidor de temperatura, né? Estava dando acima de 50 graus entre o forro e o telhado. Estava um absurdo aquilo lá, absurdo a temperatura. E disseram que aquele dia estava bom ainda. Estava fresco. Aí não tinha ar-condicionado que aguentasse a quebra das unidades de ar-condicionado, era constante, segundo a direção da escola, constantemente, e a previsão de carga tinham que aumentar a subestação, porque somente por causa dessa diferença. O projeto seria bem complexo e eles não queriam mexer na parte da edificação, queriam mexer exclusivamente na parte elétrica. E aí que entra a questão de legislação, ou seja, o usuário, coitado, ele não sabe, ele não entende disso, nem tem que entender. Mas a gente precisa de um regramento, a gente já tem uma evolução considerável, principalmente com edificações novas a respeito disso, mas a gente ainda tem essa cultura de achar que a gente entende as soluções e normalmente joga a solução, a gente sobrecarrega o sistema elétrico devido a problemas originais de design, de manutenção da edificação, que é exatamente o caso que você está demonstrando aí. Nem os ar-condicionados iam dar conta do sistema, eles iam acabar gastando muito mais dinheiro com a conta de energia e com a manutenção dos ar-condicionados do que gastariam, por exemplo, fazendo uma intervenção nesse telhado. Algumas intervenções são muito simples, pintar de branco, às vezes já ajuda muito, uma tinta especial ali, reflexiva, já ia ajudar muito, né? E são coisas que ainda são muito ignoradas no Brasil e a gente fica falando em fotovoltaico, né? Que é importante, mas simplesmente trazer a tecnologia e colocar não soluciona o problema, às vezes ele até piora, né? E até torna a situação até pior. Sim. Concordo plenamente com o senhor. Meus amigos, mais alguém, por favor? Comentários, perguntas, dúvidas? Vamos lá, gente. Vai, Valtomiro. No próximo, por favor. Só um momento, professor. O professor estava falando de ar-condicionado aí. Eu fui convidado para fazer um fechamento de um quadro. Uns quadros ali na Vicente Pires. Aí, quando eu cheguei lá, eu perguntei pelo projeto elétrico. Aí ele me apresentou um projeto de simbologia. Eu disse, não é um projeto elétrico, é um projeto de simbologia. Como fizeram a fiação aqui? Eu disse, a gente fez a fiação aí. Ali é tomada e ali é ar-condicionado. Eu digo, quantos ar-condicionados tem ele? Tem 9. Tem 9 circuitos para os ar-condicionados? Ele, não. Eu puxei um circuito único de 10 milímetros para os ar-condicionados. Eu digo, mas isso não serve. Ele, por quê? Eu digo, porque você vai ligar todos os ar-condicionados ao mesmo tempo. Ou vai ligar de um por um. Se você for ligar de um por um, a fiação é inadequada. Se for ligar os 10, a fiação também é inadequada. Ele, mas não existe um padrão? Eu digo, não. Existe uma norma para você acompanhar e fazer um projeto. Não existe um padrão. O ar-condicionado é um disjuntor de 16 milímetros ou de 16 amperes. Eu posso botar um fio de 10 milímetros. Às vezes o fio de 10 milímetros é demais, às vezes o fio de 10 milímetros não suporta e às vezes eu não vou usar os 9 ar-condicionados, vou usar
um ar-condicionado com fio de 10 milímetros. Se acontecer algum problema, vai queimar, pegar fogo na casa e o disjuntor não vai conseguir detectar que houve algum problema no ar-condicionado. Só isso aí. Eu acho que, Júlio, você deu um exemplo claro do quanto o papel do técnico ele é menosprezado ou deixado de lado culturalmente no Brasil. Assim, esse caso do ar-condicionado, a gente não está falando de nada inovador, de uma tecnologia nova, né, que já existe uma regulamentação muito clara que explica como é que isso tem que ser feito. Essa instalação não poderia ser feita dessa forma, de forma alguma, e ainda assim você leva um técnico qualificado ao local e ele tem dificuldade em corrigir aquele problema. Né? Imagina um lugar com 9 ar-condicionados, não é um lugar pequeno, nem um lugar que teria problemas de fazer a atualização apropriada, mas ainda assim o técnico tem dificuldades. A gente usou ar-condicionado, a gente vê isso o tempo todo, coisas até mais simples, chuveiro, né? É o campeão de instalações bizarras que causam problemas de eficiência energética, problemas de risco de instalação, e ainda assim as manutenções e instalações são feitas por pessoas que não são qualificadas e fica por isso mesmo. Né? É um problema que a gente tem que solucionar no Brasil. Hoje vai continuar repetindo problemas e tendo problemas que a gente tem tido há 20 anos. Inclusive, eu dei um preço lá em cima já para não fechar o serviço, né? Eu dei um preço lá em cima já para assustar ele, já para não fechar o serviço, porque não dá para fechar um quadro que o cara fez eu não sei lá, acho que foi o mestre de obra, fez as coxas. Aí eu vou botar meu nome lá naquele meio ali. Se você virar o responsável técnico por aquela instalação, você vai ter problema depois. Né? Realmente, não dá. Certeza. Valtomir, por favor. Professor Lucas, boa noite. Valtomir. Boa noite, Valtomir. Sou eletrotécnico, tá? Uma questão que você colocou aconteceu já no dia a dia comigo. Eu tenho uma cliente, eu não trabalho muito com a questão de ar-condicionado, mas a cliente ela me chamou para ver que diz que o ar-condicionado dela não estava resfriando muito o ambiente. Beleza. Aí eu fui na residência dela, ali em Águas Claras. Quando eu cheguei na casa dela, o ar-condicionado dela estava instalado dentro de uma varanda, mas essa varanda era totalmente cercada de vidro. Aí eu falei para ela, o problema do seu ar-condicionado vocês mesmos causaram, porque você colocou o seu ar-condicionado no local que não tem ventilação nenhuma, então ele vai trocar calor por calor, ele vai mandar calor para dentro e calor para fora. Então, isso aí é o seguinte, é desfazer dessa cortina de vidro, abrir sua varanda e você não vai ter mais esse problema. E isso era um problema genético em todo o prédio, que todo mundo fez o mesmo. Achou bonito, né? Isso. Aí, o que aconteceu? Todo mundo estava com esse problema. E, na verdade, o problema foi causado por eles mesmos. Exato. Assim, de novo, assim, quem fez essa instalação? Né? Uma pessoa qualificada que vai colocar o nome, né, como na responsabilidade técnica de instalação dessa, jamais faria um negócio desse. Porque coloca o nome dele na... Mas a gente ainda faz as coisas no Brasil de forma informal e aceita isso. Né? Estou falando a gente no que diz respeito à cultura local e à fiscalização. Né? De novo, assim, eu coloquei como exemplo ali o ar-condicionado, que é algo que a gente está vendo muito. Né, Valtomir, você tem razão. Assim, é cada vez mais frequente, é uma bizarrice inacreditável. É como se você estivesse abrindo uma geladeira, abrindo um forno e esperando que os dois funcionem de forma eficiente. E, na verdade, a consequência disso, social, é enorme. Né? Se a gente pudesse falar assim, não, o problema é só para o morador daquela edificação, sei lá, tudo bem. Eu não acho tudo bem, mas está limitado a um ponto. Mas isso gera um problema social. A gente vai ter problema de geração de energia, transmissão de energia causada por insistência de fazer instalações por pessoas não qualificadas ou com capacitação inadequada. O usuário ele não vai saber, mas o usuário também não é treinado, não entende a importância do técnico qualificado na casa deles. Então é uma bola de neve. Né? E a gente, de novo, eu usei os exemplos do ar-condicionado, porque eu acho que a gente consegue se relacionar bastante, mas isso acontece com diversas tecnologias. Tá? E a gente soluciona colocando placa fotovoltaica, eólica, etc., que poderia ser solucionado simplesmente, a gente poderia evitar uma plaquinha simplesmente colocando esse ar-condicionado na instalação de forma correta. Mas a questão é, igual eu falo, a construtora que construiu o prédio, ela colocou no local certo.
o próprio cliente, o usuário, que fez essa bizarrice, entendeu? Sim. Então, assim, por falta de quê? De orientação, que o prédio, o próprio condomínio deveria orientar todos os moradores, porque toda a fachada tem essa varanda, e todas essas varandas, o ar-condicionado é destinado naquele local. Aí começaram a fazer cortina de vidro, coisa bonita e tal, aí acabou gerando esse problema para todos. Sim, é um né? problema. A cortina de vidro é muito problemático também, e, de novo, é feito e tem um impacto social, mas é mantido, assim, é feito sem nenhuma consequência, né? Infelizmente. Realmente é um problema sério. Silaí, seu próximo, por favor. Professor Lucas, pelas características do Brasil, para que evite, de 20 em 20 anos, a gente está passando por esse sufoco aí de racionamento, à beira de racionamento, dependendo de chuva, o que seria mais viável ser investido aqui em fotovoltaica, eólica ou até mesmo as usinas atômicas? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tá bom? Eu acho que a gente tem que trabalhar na questão de geração de eletricidade, tá? Mas a gente precisa trabalhar no uso. O Brasil usa muito mal a energia, né? Então, assim, a vantagem de se usar mal a energia da forma que a gente usa é que é fácil de corrigir, né? São questões simples que a gente pode fazer nas edificações que vão ter impactos significativos. Por exemplo, capacitar o usuário no uso do ar-condicionado, digamos, né? Ensinar qual a influência da temperatura na qualidade, capacitação, exigir um técnico realmente qualificado para fazer as instalações, né? Exigir que as edificações levem em consideração a eficiência energética desde o seu projeto original, em características arquitetônicas. Isso tudo tem impacto considerável no consumo. Cada quilowatt-hora que não precisa ser gerada é uma placa que não precisa ser instalada. Eu acho isso muito importante. Então, eu acho que o ponto principal no Brasil hoje é eficiência energética, capacitação técnica nessa questão de uso de energia. Aí, do outro lado, a gente vai precisar continuar convertendo. Aí, o que eu sugiro, né, o que eu defendo, a minha experiência defende, é um sistema híbrido, não depender tanto de uma tecnologia. E o Brasil, nesse sentido, ele é um privilegiado, né? Então, aí sim a gente investiria, né, em tecnologias distintas. Então, teria espaço para fotovoltaica, é uma fonte muito interessante, com diversas qualidades e problemas, eólica, nuclear, né, é uma fonte muito interessante também, e hidrelétrica também, mas aí tornar o sistema, né, a matriz um pouco mais híbrida do que a gente tem hoje. Então, eu focaria muito na eficiência energética, na necessidade que as pessoas usem a energia de uma forma eficiente, consciente, e a capacitação técnica, a exigência da participação do técnico nas edificações é um passo importantíssimo para isso. E do outro lado, tornar esses sistemas, né, de geração cada vez mais híbrido. Ok, professor, muito obrigado. Obrigado a você. André Luiz, por favor, seu próximo. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Professor Lucas, o senhor, inclusive, está na tela aí, três construções em 3 cidades diferentes com características diferentes, né? Uma vez que essas edificações elas já estão prontas, já estão em funcionamento, e o senhor ter mencionado que existe a possibilidade, em algumas situações, é claro, de facilmente nós corrigirmos algumas situações a título de melhorar a performance em termos de otimização do consumo de energia. A gente tem hoje, né, os conselhos, o conselho dos técnicos. De repente, essa fiscalização, ou pelo menos essa orientação, poderia ser um projeto partindo de dentro dos conselhos, a título de orientar para que nós não tenhamos daqui a determinado tempo o mesmo problema que nós estamos passando hoje em termos de escassez de energia? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, a participação dos conselhos é importantíssima nesse processo, mas depende, assim, infelizmente ou felizmente, a gente depende de políticas públicas, né? Então, a gente precisa ter políticas claras
que definam, que exijam padrões específicos de design e até de performance das edificações. Então, por exemplo, né, um exemplo que talvez ajude nisso. É muito difícil chegar numa edificação que está pronta e falar, olha, a gente vai ter que alterar aqui porque ela está muito ineficiente, está consumindo muita energia. Mas, por outro lado, você poderia exigir, criar uma regulamentação, legislação, que edificações do tipo X, ou construídas a partir do ano, tal. Se você vai alugar uma sala de um escritório, ou alugar um apartamento, você precisa de um relatório técnico dizendo qual que é a performance, qual que é a nota daquele apartamento, daquela edificação em referente ao consumo de energia. Né? Você tiver dois edifícios, né, duas residências similares, uma com uma qualificação A e outra qualificação C, significando que uma tende a consumir mais energia do que a outra, a sua expectativa seu incentivo para melhorar a eficiência energética da sua edificação está lá, né? Você vai perder dinheiro se não fizer isso. Né? Para o usuário fica muito claro, é uma forma de educar o usuário, então ele vai começar a ver aquele papelzinho pendurado, da mesma forma que a gente vê em geladeira hoje em dia, né? Novos prédios já tem isso, prédios construídos hoje, eles já tem isso de certa forma, mas para edificação, não é para o apartamento ou para a sala do escritório. Mas eu acho que esse tipo de ação, combinado com a política pública, funciona muito bem. Educa o usuário, exige a qualificação técnica pontual, né, e incentiva o dono do imóvel a promover eficiência energética. E com o tempo a gente vai começar a entender, né, as pessoas passam a entender o que funciona e o que não funciona. Tá? Então acho que a participação dos conselhos é importantíssima, mas a gente depende de uma política pública mais ampla. Maravilha. Mais uma missão aí para os nossos conselhos, então, né? Vamos colocar isso aí em pauta. Com certeza. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado a você. Boa noite. Realmente essa parte social de sua educação não é uma coisa que se espera para pouco tempo, né, professor? Infelizmente, né? Não é algo que acontece da noite para o dia, mas tem que ser feito. Não tem jeito. Né? De novo, a gente sempre acha, a gente fica nessa, vai demorar muito, passou 20 anos, a gente poderia ter feito, né? E agora vai ficar, vamos ter que contar com isso. As políticas públicas voltadas para isso. Exatamente. E o papel técnico é importantíssimo, gente, do técnico nesse contexto. Com certeza. Com certeza. Inclusive, a questão do ar-condicionado recai muito sobre a questão da responsabilidade técnica. Quando você pega um profissional que fez a sua responsabilidade técnica, ele não vai querer colocar a cabeça dele na madeira. Mas e os profissionais que fazem, que realmente não têm essa qualificação, que não têm essa preocupação? Aí realmente fica complicado. Aí precisa de fiscalização. Realmente. Como o senhor disse no início, queria nos colocar aqui para pensar. É a provocação. Provocação, realmente. Eu acho que conseguiu. Meus amigos, quem mais tem alguma pergunta para o professor? Vamos, gente, vamos aproveitar. Augusto, deixa eu, André, novamente aqui, deixa eu aproveitar aqui, explorar um pouquinho. Vontade. Surgiu aqui, o professor Lucas, novamente em relação a esses 3 prédios, cada um tem uma característica tanto por conta da regionalidade, mas pelo tamanho e, enfim, as suas características particulares. Mas, do conhecimento do senhor, algum edifício modelo que, de repente, possa se utilizar de base um projeto bem desenvolvido, bem executado, para que, de repente, a gente possa até, enfim, conhecer e procurar saber o que eles fizeram a mais para ter essa eficiência energética, porque, no caso aqui, lógico, por conta do tema, a gente acaba dando exemplos de projetos diferentes para dizer que, existia a possibilidade de se ter maior eficiência energética. Mas é do conhecimento do senhor alguma edificação que, assim, fez tudo possível para ter um aproveitamento energético melhor?
Eu vou, em vez de falar de uma edificação, que eu acho que fica até muito regionalizado a minha resposta, existem edificações no país inteiro que vêm seguindo alguns padrões bastante interessantes. Então, há um esforço, como disse anteriormente, legal para promover o aumento da eficiência energética de edificações em nível nacional. E você pode procurar, se você estiver procurando na sua cidade ou localmente uma edificação e está na dúvida se ela segue padrões de eficiência energética, você pode procurar por certificações, pelo selo Procel daquela edificação. Hoje você tem certificações sendo emitidas, e o Procel é uma boa base de início, que é uma certificação que foi produzida a partir de experiências no Brasil, né, considerando essas questões climáticas e diferenças climáticas ao longo do Brasil. Ela ainda é uma certificação, eu acho que ela ainda é muito boazinha, né, então, para você ter uma nota alta no Procel, você não precisa ser aquele exemplo inacreditável de eficiência energética, mas demonstra que é uma edificação que foi construída com cuidados relevantes quanto à eficiência energética e o uso de materiais, né? Você pode procurar outros selos que esses sim costumam ser um pouco mais ousados, né? Como, por exemplo, edificações com selo Aqua, né? Ou até mesmo LEED, que são bastante rigorosos desde a etapa de projeto, de construção, até o projeto final, tá? Mas eu acho que procurar por essas certificações prediais, né, esses selos, é um bom começo para você entender se ali na sua região tem uma edificação que atenda os padrões mínimos exigidos. No nosso caso, o Procel é um excelente exemplo. Maravilha, maravilha. Não sabia que já existia. Então, Existe. é uma instituição certificando, né, esses projetos. Exatamente. É uma área muito interessante, inclusive de atuação, para os técnicos, para auxiliar nessa certificação, nesse estudo, e já tem sido feito principalmente para prédios novos. Maravilha, maravilha. Bom saber. Obrigado. Nada. Valdomiro, se me permita fazer uma pergunta antes, por favor. Professor, nesse curso de vistoria, você está organizando com a professora Larissa e o professor Conciano, eles dariam orientação para justamente fazer essa análise da eficiência energética de notificação? Não é o foco do que a gente tem produzido no momento, né? A gente acaba abordando elementos que influenciam, né, na eficiência da edificação. Então, o professor Conciano, quando fez a apresentação no começo, ele falou, por exemplo, de dimensionamento de condutores, identificação de sobreaquecimento de sistemas, etc. Mas o foco ali era incoerência do projeto, né, ou não conformidades do projeto com algumas normas vigentes, mas o foco não é esse. A gente planeja desenvolver no Instituto Federal de Brasília, daqui a um tempo, um curso de inspeção predial voltado para eficiência energética, esse sim, com foco. Tá? Já existem, esses cursos já são executados em outros institutos federais do Brasil, né, em parceria com a GIZ, que é um órgão alemão de fomento, de pesquisa, etc. Então tem alguns cursos já sendo promovidos, né, depois eu posso até procurar quais institutos federais que estão promovendo essas capacitações, mas o curso que o professor Conciano mencionou lá é realmente mais básico. Mas a gente tem intenção de tanto implementar, fazer parte da rotina do curso de edificações, questões de microgeração, quanto de eficiência energética, ou seja, isso faz parte da rotina de um técnico de edificações, por exemplo. Não dá para diferenciar. E, posteriormente, possibilitar o aprofundamento com esses cursos específicos. Tá? Posso puxar a sardinha para o meu lado agora um pouquinho? Óbvio. Que tal um projeto piloto com a Albatec? Vamos conversar, excelente. Ótimo. A gente tem muito interesse, a gente está lutando muito para viabilizar. Assim, em Brasília, no Instituto ainda não tem o curso específico para isso, mas é porque é um instituto relativamente novo e a gente está levantando um monte de coisa ao mesmo tempo do zero, então às vezes falta um pouquinho de perna. Então essas parcerias são importantíssimas para a gente conseguir tirar do chão os projetos. Então vamos conversar. Opa, excelente. Valdomiro, fica à vontade, meu amigo. Professor, em qual campus de Brasília o senhor está lotado? Eu trabalho atualmente no campus Samambaia, tá? É onde a gente tem um curso técnico em edificações. Ok. Eu vou fazer uma colocação. Esses 3 prédios que o senhor colocou também, o que eu vejo
e hoje também não é levado em consideração, eles usam essas tecnologias, tá? Desenvolve o prédio, constrói o prédio, põe o prédio para funcionar, e eles não levam em consideração o que eles instalam no prédio. Por exemplo, eles instalam um sistema de automação de ar-condicionado, um sistema de automação de iluminação, vários sistemas de automação. Aí contratam algumas empresas para fazer a manutenção desse prédio, mas o desconhecimento do próprio gestor que formulou esse pregão, ele não faz a exigência de um técnico preparado para atuar dentro dessa área, o que causa que esse prédio vai acabar se sucateando aos poucos, por atuação de pessoas não capacitadas para isso. Isso também tem que ser bem levado em uma observação muito grande, porque acaba que o prédio sucateia devido também a esses pré-requisitos que o próprio gestor desse contrato de manutenção não leva em consideração na hora de formular um pregão. Perfeito. Nesse caso que eu apresentei do Reino Unido, eu trabalhei na equipe que fez a pesquisa depois, a implementação. E aconteceu algo que ilustra bem o que você colocou, né? A gente fazia as instalações dos sistemas de aquecimento, tinha uma expectativa, fazia simulação computacional, fazia o teste de laboratório, e quando ia ver na prática, o negócio não estava funcionando como esperado. E em alguns casos, a gente percebeu que acontecia o seguinte: a gente colocava lá a temperatura de operação do tanque de armazenamento de água quente, 45 graus Celsius, ou sei lá, 40 graus Celsius. Quando a gente chegava na casa do usuário, estava configurado para 55. Né? A circulação da água, a gente tinha feito o projeto pensando na circulação a 35 graus Celsius. Na hora que a gente via a configuração na casa, estava 45. E a gente falou, mas por que isso está acontecendo? E o problema era exatamente esse. O técnico que chegava lá depois para fazer uma manutenção, um ajuste naquele equipamento, pegava uma documentação que veio do fabricante, que não levava em consideração nenhum o projeto que tinha sido construído, né? Ele pegava simplesmente o contexto original, aquele equipamento conectado a nada, e mudava toda a configuração, achando que estava seguindo uma orientação do fabricante, mas na verdade a gente teve alguém capacitado para não seguir a orientação do fabricante, pensando na otimização. E como consequência a gente tinha um sistema que na verdade operava em condições muito piores. Então você está certo, assim, a pessoa que constrói, às vezes ela faz um projeto perfeito, mas como aquele conhecimento, aquelas noções que foram utilizadas no projeto não são repassadas à equipe de manutenção ou de instalação dos equipamentos, você acaba tendo um sistema problemático. E, de novo, por isso que eu bato tanto na tecla que a gente tem que investir muito em eficiência energética nessa capacitação, porque senão a gente vai ficar gerando energia para corrigir um erro que a gente poderia estar corrigindo. Né? É o famoso copo furado, a gente está produzindo mais água para beber água num copo furado, quando a gente podia tampar os buracos. Professor, me tira uma dúvida. Não sei se... Desculpa, Valtorinho. Não, perfeito, só agradecendo aí. Obrigado, desculpa também. Professor, me tira uma dúvida. Fazendo a análise dos dois prédios, de Goiás e do Rio Grande do Sul, a amplitude térmica deles, realmente no Rio Grande do Sul teve uma variação maior, ela está 1 grau acima temperatura máxima, 6 graus abaixo na mínima, mas, ao meu ver, sem fazer uma análise técnica, eu gostaria até se eu pudesse fazer as análises, caso o senhor tenha essas informações, por que dá uma diferença tão grande, quase o dobro de consumo? Isso está... vou tentar lembrar, tá? Deixa eu abrir aqui o projeto. Isso aqui eu fiz essa simulação tem muito tempo. Está relacionado com o nível de radiação que você tinha no local e a característica do prédio. Então, o caso do prédio no Goiás, apesar de você aparentemente ter um consumo, uma demanda maior, aquele prédio talvez tivesse um sombreamento mais adequado, um sistema de reflexão da radiação solar mais adequado e resultava ali sim uma edificação mais eficiente para aquela condição. Quando você leva isso para outros locais, a edificação estava inapropriada e você tem um consumo muito acima do esperado.
Então, tem a ver com características do edifício em si, né? Bem você é capaz de produzir, trabalhando com projetos de bem feitos. Eu já trabalhei em projeto, por exemplo, de novo, no Reino Unido, na Escócia, um lugar extremamente frio, né? E que o cara consumia uma quantidade minúscula de energia para esquentar aquela edificação, porque a gente fez um projeto em que toda a energia que a gente podia aproveitar, a gente aproveitou, energia natural, né? Então, radiação, aquecimento ali do sistema de forno, né? De cozinhar da casa dele, a gente reutilizava água quente, etc. E, como consequência, o consumo da casa efetivo de eletricidade era minúsculo, porque naquele caso a gente tinha uma edificação apropriada. Se eu pegar aquela edificação e trouxer aqui para o Brasil, vai ser um desastre, né? Porque a gente vai ter que meter ar-condicionado. Então, a diferença que a gente viu ali naqueles dois casos, parece prédios similares, amplitudes térmicas próximas, né? E diferenças de consumo significativas, se resume exatamente por problemas de projetos. São edificações que não estão otimizadas para onde elas estão. Perfeito, entendi. Porque eu fiquei pensando aqui o seguinte: a diferença de Pernambuco realmente porque o ar-condicionado funciona o tempo inteiro. A Sim. diferença no Rio Grande do Sul ficou pensando na possibilidade de uso de aquecedores elétricos. Mas então o problema realmente é a ineficiência da edificação em si. Da edificação, que você explica exatamente pelas variações de temperatura, né? E também radiação. A radiação solar tem uma influência muito grande na performance de uma edificação no Brasil. A gente foca muito na diferença de temperatura, né, que é um fator significativo, mas a radiação é importantíssimo nesse quesito, né? Então, por isso que espelhamento às vezes não é legal, sombreamento ajuda muito, ventilação ajuda muito. O senhor realmente conseguiu nos pôr aqui para pensar. Excelente. Conseguiu, viu? Conseguiu, tenho certeza que conseguiu. Meus amigos, mais alguma pergunta? Professor, o senhor tem mais alguma coisa a nos passar? Não, gente, só mais uma vez agradecer o convite, tá? Parabenizá-los pelo dia, né? Vocês são importantíssimos, como eu tentei aqui mostrar a importância que vocês têm para o desenvolvimento nacional. Vocês estão inseridos numa questão estratégica do país, que é esse desenvolvimento energético, né? É uma questão política, estratégica de qualquer local, e a gente tem que trabalhar para o trabalho do técnico ser cada vez mais valorizado, porque ele tem um impacto social enorme. Perfeito. A professora Larissa está aqui presente. Professora Larissa, amanhã nos encontraremos, né? Não sei se ela está ouvindo, mas ela está presente na sala. Estou sim, amanhã estamos juntos. Perfeito, professora. Então, até amanhã. Foi um prazer conhecê-la. Silaí, professor Silaí, por favor, faça os agradecimentos ao professor Lucas. Silaí? Opa, desculpa. Professor Lucas, eu me chamo Silair Cabral, sou delegado da Ubatec no Rio de Janeiro. Quero lhe agradecer imensamente pela excelente e esclarecedora palestra. Muito obrigado, e num dia tão importante para nós que somos técnicos. Mais uma vez, muito obrigado aí pela maravilhosa e excelente palestra. Queria agradecer também, em especial, ao Augusto Vaz pelo desprendimento e abnegação mesmo de estar oferecendo esses cursos aí incansavelmente para todos nós. Muito obrigado, Augusto. Eu que agradeço, meu amigo. Professor Lucas Lira, doutor, professor Lucas Lira, muitíssimo obrigado pela atividade de hoje. O senhor conseguiu seus objetivos, nos conseguiu colocar a pensar. Que bom, isso que é importante, gente. Obrigado, bom descanso, pessoal, e bom dia, né? Restante da noite. Tá certo. Então, pessoal, obrigado. Tchau, tchau para vocês. Nos vemos amanhã. Obrigado a todos. Muito boa noite. Amanhã de manhã, 8 horas da manhã, o pessoal com curso de fotovoltaico, às 18 horas. Já inicia. Professor Possiani, professora Larissa, que tem atividades até às 20 horas. Então, amanhã começamos um pouco mais cedo. Tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.